Neste módulo, o módulo 1, daremos início às nossas discussões acerca da organização escolar em si e a implementação das diretrizes dessa política pública. Para tanto, nós visitamos algumas escolas da nossa rede e, conversando com professores, pedagogos, supervisores, gestores, selecionamos as dúvidas, as expectativas, os anseios para dar início ao nosso debate. Antes, porém, vamos ver de onde surge esse modelo de escola que até hoje praticamos. A escola como conhecemos hoje surgiu no século XVIII e traz, desde a sua origem, a transposição do modelo fabril como maneira de conceber e produzir conhecimento. Em razão disso, sua estrutura e organização se assemelham muitas vezes à fábrica, ao presídio e ao antigo sanatório. São prédios com um pavilhão administrativo, controle de entrada e saída de pessoas, além da utilização de uniformes e um pátio para tomar sol. Não obstante, a ideia da esteira da linha de montagem origina a concepção de currículo em que cada profissional ajusta sua peça, ou seja, seu componente curricular ou área do conhecimento. E ao final dessa esteira ou ano letivo, caso não haja êxito, a peça retorna, o que significa a reprovação do aluno. No Brasil, em meados dos anos de 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek viaja à França e de lá traz o modelo dos ciclos, pautados na promoção automática, e não na progressão continuada como se quer hoje. À época, o objetivo era, em razão de fatores meramente econômicos, reduzir os altos índices de reprovação que oneravam o Estado brasileiro, que necessitava construir mais escolas e salas de aula em virtude das elevadas taxas de retenção. Em termos educacionais, a Constituição Federal de 1988 representa marco divisor na história brasileira. A educação básica torna-se um direito de todos. A escola pública passa a receber diferentes sujeitos com diversas realidades sociais, econômicas e culturais. Entretanto, mantém a mesma estrutura e objetivos do século XVIII. Não se trata de modificarmos mais de 300 anos dessa cultura escolar, e sim compreender que é necessário construir uma outra forma de organizar a escola na tentativa de atender às novas demandas dessa sociedade complexa e das interações que dela emanam no cotidiano da Aderimos ao ciclo neste ano de 2017 e estamos começando aí com vários anseios e dúvidas. O ano passado, quando nós aderimos ao ciclo, nós tínhamos aí um grupo de professores efetivos que conseguiram sair no remanejamento, e esse ano nós estamos aí com um grupo novo de professores, um grupo novo que chegou aqui de paraquedas, a gente tendo aderido ao ciclo e eles pensando assim, no mínimo, o que vai ser agora, né? O que eu vou fazer em relação a esse ciclo? E nós temos batalhado, tentando orientar esses professores a começar mesmo do zero, a identificar o que é o ciclo, como trabalhar, as dificuldades que eles podem estar enfrentando com esses alunos, com os pais, e aí surgem várias dúvidas. Nós temos aí uma dificuldade de trabalhar enquanto gestão, de trabalhar com esses professores, de ter o conhecimento mesmo do que é o ciclo, de qual a intenção de se trabalhar com o ciclo. Porque não que está mudando de seriação para ciclo que a gente tem que mudar tudo. Na verdade, independente de ser seriação ou ciclo, a gente tinha que ter essa intenção do olhar, né, para o aluno. E é isso que o ciclo está trazendo para a gente, mas não é fácil. Quando a professora Isabel Cristina, vice-diretora do CEF1 de Braslândia, expõe suas dúvidas e anseios acerca da implementação de uma escola organizada em ciclo, ela relata também sua preocupação com os professores novos que chegam na escola. Tanto com esses professores novos, quanto com aqueles que lá já estavam lotados, o trabalho agora não vai começar do zero.
eu diria que nesse momento de transição, o mais relevante é a escola se fazer as seguintes questões. De tudo que estamos fazendo, o que já vem dando resultados positivos? A nossa escola tem conseguido ensinar os alunos de forma efetiva? Nesse sentido, a fala da professora Isabel tem um acerto muito grande. Nós não vamos mudar tudo na escola, mas o nosso olhar muda, a nossa intencionalidade muda. Pode parecer um paradoxo, mas nesses últimos 300 anos de escola que a gente faz com esse modelo, durante todo esse tempo, nem sempre a escola colocou no foco de sua atenção as aprendizagens dos estudantes. Nesse momento, nós vamos discutir de que forma as aprendizagens se constroem de forma efetiva e não apenas uma escola como produtora de informações que vão servir unicamente para a resolução de testes e de exames, por exemplo. Guardem essas duas questões que eu vou fazer para vocês agora. Elas serão muito importantes no decorrer de toda a nossa formação. A nossa escola tem conseguido ensinar de verdade? A nossa escola tem conseguido empreender esforços do seu projeto, da sua organização pedagógica para favorecer as aprendizagens? Sou professora da rede, professora Cláudia, de língua portuguesa, e venho dessa seriação, há 13 anos, e cheguei aqui nesta escola e me deparei com um ciclo. Qual foi a minha reação? A primeira, de felicidade, porque eu entendo, percebo todos os dias que há uma grande necessidade por mudança, E os meus alunos estão ansiosos por isso e eu também. A questão da disciplina, da falta de interesse, me faz sentir a necessidade de uma mudança. Então me deparei com um ciclo, falei que bom, que maravilha, uma mudança apareceu. Mas aí começamos, e quando nós começamos é que a gente viu que a coisa não era tão fácil. Cadê o suporte? Quem vai me responder as perguntas? Quem vai tirar os meus medos, a minha insegurança? Quem vai me ajudar? E aí a gente olhava um para o outro, cadê a Secretaria de Educação? Como é que é isso? Perguntava para o diretor, para a vice, para o supervisor. E aí a gente meio que junto ia descobrindo que não tinha muita coisa, mas que todo mundo estava ali querendo uma mudança. Então a gente se dispôs a começar essa mudança. Começamos lá pela elaboração do currículo, o que era mais interessante para os sextos anos, eu sou professora de sextos anos, o que o menino precisa avançar para chegar no sétimo, começamos por aí. Começamos bonitinho, estamos fazendo, estamos tentando, mas ainda estamos muito cheios de angústia. Para a organização da escola em ciclos, a professora Cláudia tocou num assunto de extrema importância. O planejamento da organização curricular é algo que é basilar para essa nova estrutura. Como ela bem disse, os professores sentaram-se por áreas e por componentes curriculares e começaram a discutir quais as aprendizagens são necessárias para aqueles estudantes naquele ano e naquele bloco. Ora, como que a escola irá reorganizar a partir desta ideia? A escola precisa lançar mão da avaliação diagnóstica. Avaliação esta que deve acontecer em todos os componentes curriculares e a partir dos resultados dessa avaliação, a escola então passa a discutir dentro do ano, do bloco e entre os blocos, as reais necessidades de aprendizagem. Nós temos um currículo e ele deve ser considerado, mas o planejamento da organização curricular da escola por ela mesma é o que fará esse currículo de fato entrar em ação. A organização curricular nos ciclos é de extrema importância para que todas as etapas de organização do trabalho pedagógico na escola aconteçam de uma forma mais organizada. A avaliação vai dizer em que momento de aprendizagens estão esses estudantes e o planejamento coletivo e organizado nas pedagógicas vai dizer em que medida essa progressão das aprendizagens vai acontecendo com as turmas, com os blocos e entre os blocos. Nós estamos vivendo atualmente uma situação diferente na escola, que é a implementação dos ciclos, que vem muito de encontro
com algumas ações que a gente já vinha praticando há alguns anos atrás, desde que nós assumimos a direção, que é um tratamento diferenciado, respeitando o tempo do aluno, respeitando as diferenças pessoais, né, de cada aluno, respeitando o tempo do professor, inclusive, respeitando a dinâmica da comunidade escolar, a realidade da nossa comunidade escolar, que tem suas peculiaridades e que afeta diretamente a formação, né, dos alunos, a aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo dos alunos. O diretor do Centro Educacional Zilda Arnes, professor PC, traz para o debate uma questão central para uma escola organizada em ciclos, que é o respeito aos ritmos e às diferenças entre os estudantes. A seriação levou às últimas consequências uma compartimentalização muito rígida, que determinou, por exemplo, que num período de um ano letivo, todos devem aprender as mesmas coisas e do mesmo jeito. Numa escola organizada em ciclos, o nosso olhar é mais flexível para essa questão do respeito à heterogeneidade. Nós que somos professores, pais, mães, ou que temos irmãos em idade escolar, sabemos como são diferentes os ritmos de cada um. Um aprende com mais facilidade, com mais rapidez, o outro não. E é isso que nós vamos discutir numa escola em ciclo, esse respeito aos ritmos diferenciados. Guardem também essa questão, essa atenção, para que a gente não torne homogênea uma realidade que é diversa, que é heterogênea, e que diz respeito aos caminhos, aos percursos que cada um faz quando se dá o processo de aprendizagem. Na minha opinião, é muito interessante o sistema de ciclos, porém a gente tem alguns problemas que a gente ainda não conseguiu resolver. Por exemplo, e aquele aluno que realmente não quer mesmo aprender? Como é que a gente faz com esses alunos que estão desinteressados? A gente fica um pouco preocupado com isso. A fala da nossa colega de secretaria, a professora Carla, do SED Zilda Arnes, tem sido recorrente na nossa fala de professores, quando ela diz que o nosso aluno não quer aprender. E por que o nosso aluno não quer aprender? Eu acho que por trás dessa questão está a ideia de que é a mesma ideia recorrente também de que os alunos não querem nada com a vida, de que a família não se preocupa com os filhos que matriculam na escola porque essa família é desestruturada. Todas essas falas, que a professora Eliana muito bem disse, que são falas recorrentes, precisam agora e servirão como um ponto de discussão do debate da nossa formação no sentido de desconstruí-las ou de ressignificá-las, né? É muito forte afirmar que alguém não quer aprender, porque é próprio da espécie aprender. Nós somos sujeitos de aprendizagem e é isso que nós vamos discutir também agora na transição de uma escola seriada para uma escola organizada em ciclos. Considerando que uma escola organizada em ciclo tem outra lógica, ela também muda a lógica do ensino para a aprendizagem. O Brasil ensina há mais de 500 anos e temos aprendido muito pouco. Se a lógica da escola que ensinava vai mudar para a escola que aprende e nela aprendem todos, então vamos mudar também outras organizações. Não é possível obter resultados diferentes fazendo o mesmo tipo de escola. Esse aluno, esse estudante que supostamente nada quer, ele também deve desacreditar ou está desacreditado diante desse modelo de escola que não consegue mais prender a atenção, incentivar e motivar uma criança ou uma adolescente em um mundo tão tecnológico, tão rápido e tão cheio de vida. Sabemos que nós, professores, não somos os únicos responsáveis por isso, mas a escola que antes ensinava e que agora passa para a escola que aprende, não vai contar só com o professor nessa preocupação. Ela deve ser uma preocupação de todos os membros que constituem a organização escolar.